Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre a corrida de orientação, mais uma das práticas corporais de aventura. E te convido, vem comigo aqui. Corrida de orientação, você já conhece esse tipo de corrida? Pois bem, o nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho dessas práticas de aventura, em específico, de forma mais aprofundada, a corrida de orientação. E aí, o que você já sabe sobre essa modalidade? Sabe o que é a corrida de orientação? O que acontece? Quais são os elementos envolvidos? Qual é o objetivo dessa prova? Aonde que ela pode ser praticada? Por quem ela pode ser praticada? Será que todo mundo pode fazer corrida de orientação? Mesmo criança ou pessoas mais idosas, homens, mulheres? Será que ela é uma modalidade de aventura acessível a todo mundo ou só para atletas bem treinados, Vamos aprender um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais sobre essa corrida? Então vamos começar aprendendo como que ela acontece, Qual é o seu objetivo? Então olha lá. A corrida de orientação é a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, onde está marcado o percurso que deve ser realizado no menor espaço de tempo possível. Então, olha lá, na corrida de orientação a gente não tem um caminho certo para percorrer. Cada atleta, cada corredor vai encontrar o seu caminho. O que ele tem nas mãos é um mapa e uma bússola. Nesse mapa existem marcações de locais específicos aonde ele deve passar. São os chamados prismas. E em cada passagem nesse prisma, ele tem que fazer o registro dessa passagem num cartão de registro que ele carrega, Como que ele vai fazer para chegar da linha de partida, por exemplo, até o primeiro prisma? Esse caminho é ele que tem que descobrir, No final, o atleta que conseguir percorrer todos os prismas marcados no mapa, registrados no seu cartão, e for o atleta que fizer isso em menor tempo, é o que vence a corrida. Então, a ideia da corrida de orientação é percorrer um caminho desconhecido o mais rápido possível, bom? Então, assim, ela é considerada, uma corrida individual contra relógio, ou seja, por menor tempo, em terreno desconhecido e variado. Então, o espaço não é, por exemplo, a pista de atletismo, É um espaço aberto, um terreno aberto. Geralmente de floresta ou montanha. Então, o corredor vai ter que entrar num bosque, numa floresta, superar uma montanha, Então, existe ainda os obstáculos naturais do terreno para serem vencidos. Num percurso determinado no terreno por pontos de controle que o orientista, então o orientista é como se chama o corredor de corrida de orientação, deve descobrir numa ordem pré-determinada. Então, no mapa dele, ele tem os pontos marcados e esses pontos são numerados, 1, 2, 3, 4, 5. E ele tem que registrar no seu cartão a sua passagem por esses pontos nessa ordem. Então, ele não pode se deslocar primeiro para o ponto 2 e depois para o ponto 1. Ele tem que primeiro ir até o ponto 1, registrar a sua passagem ali e depois seguir até o ponto 2, Esses pontos são marcados por prismas. A gente já vai ver o que é o prisma, Para realizar esse percurso, a única ferramenta que ele tem é o mapa e a bússola. Você sabe o que é uma bússola? Uma bússola é aquele equipamento que marca norte, transfere para nós, registra para nós os pontos cardeais, aqueles que nós usamos para nos orientar, norte, sul, leste e oeste. A agulha da bússola, ela está sempre voltada para o norte do nosso planeta, Então, a partir dessa orientação de aonde está o norte, é que você consegue, com o uso do mapa e da bússola,
decidir para que lado você vai, sabendo que você tem que ir para o oeste ou para o leste, por exemplo, tá bom? Há um pouquinho de história dessa modalidade. Então, como desporto, a orientação nasceu em 1850 entre militares escandinavos, né? Escandinávia é aquela região lá do norte, mais ao norte da Europa, que utilizavam como meio até de treinamento, mas também de divertimento, entretenimento, lazer entre os soldados, né? Era algo que eles gostavam de fazer, era divertido e também tinha essa função de treiná-los para se deslocar num terreno desconhecido. Os registros indicam que em Bergen, na Noruega, no dia 31 de outubro de 1897, é que se organizou a primeira atividade desportiva de orientação. Os países nórdicos até hoje ainda são aqueles que a modalidade é mais difundida, mais praticada, tá? A maior prova do mundo, chamado Årringen, realiza-se anualmente na Suécia, um desses países onde se deu a origem da modalidade. Aqui no Brasil, em 1974, a modalidade foi incluída no currículo da Escola de Educação Física do Exército, como uma matéria obrigatória. Então, aqui no Brasil, também entre os militares, é que a gente vai encontrar o maior número de orientistas, de praticantes da corrida de orientação. Ao longo desses anos, aí de 100 anos, né, de história, a modalidade foi evoluindo, tornando-se um esporte altamente desenvolvido, que é praticado simultaneamente. Isso que é, olha, um ponto bem bacana da gente perceber. O esporte ele é praticado simultaneamente, no mesmo espaço e ao mesmo tempo por todos, independente do nível físico ou técnico, da idade ou do gênero da pessoa. Olha que interessante. Então nós temos aqui uma modalidade esportiva que qualquer pessoa pode praticar e que todos, independente da sua diferença, da sua força, do seu tamanho, né, da sua idade, conseguem praticar ao mesmo tempo. Por quê? Porque a modalidade ela vai se adaptando a esses diferentes níveis. Então, quem está começando na modalidade não vai ter o mesmo itinerário, o mesmo percurso para percorrer do que alguém que já é um atleta profissional, tá? Então, a modalidade permite essas adaptações e de acordo com a capacidade de cada corredor. Isso que é o mais interessante da corrida de orientação. O terreno deve ser agradável e com variações de relevo e de vegetação, e possuir características que o tornem acessível a todos esses grupos, para que eu possa exatamente adaptar ele a cada capacidade do meu corredor, tá? Desde que iniciem na modalidade até aqueles que praticam mais alto nível. Então, todos eles têm que ter o seu desafio de acordo com aquilo que consegue fazer. As provas em parques ou em áreas urbanas, embora reduzam o fator do contato com a natureza, são cada vez em maior número, conferindo mais visibilidade às competições. Aqui em Curitiba, a gente tem um bosque, aqui entre os vários parques de Curitiba, a gente tem um bosque, que é chamado Bosque Reinhard Mark, que ele tem uma ideia ali, uma proposta de uma corrida de obstáculos. Então, não chega a ser uma corrida de orientação, mas é um percurso de obstáculos naturais que foi inspirado na modalidade da corrida de orientação, né? Então, se você mora aqui em Curitiba ou um dia que você vier aqui em Curitiba, vale conferir essa dica ali no Bosque Reinhard Mark, tá? Para você conhecer, experimentar pelo menos uma corrida aí com alguns obstáculos naturais, tá bom? Primeira atividade nossa então. Como desporto, a orientação nasceu em 1850 nos meios militares escandinavos, que a utilizavam como meio de entretenimento para as suas tropas, né? Aquele divertimento, aquela brincadeira. O que é preciso para fazer uma corrida de orientação? Olha que a gente já falou disso aqui, hein? O que é preciso para você poder praticar a sua corrida de orientação? Tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Se vocês estão lembrados, para fazer corrida de orientação, o que você precisa? Do mapa e da bússola, tá? Esses são os materiais essenciais para esse tipo de corrida. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ela? Com umas regras básicas, então. Na partida da corrida, cada praticante recebe um mapa específico de orientação, onde estão marcados pequenos círculos que correspondem a pontos de controle. Estes são materializados no terreno pelas balizas ou prismas de cores laranja e branco, como essa imagem que a gente está vendo aqui, ó, certo? Lá no cantinho do nosso slide. Por que é laranja e branco? Se a gente pensar que as corridas de orientação acontecem, né, em espaços de contato da natureza, florestas, bosques, montanhas, então o prisma laranja e branco ele vai se destacar entre o verde da paisagem. Então o corredor vai perceber logo que ele está se aproximando do prisma, tá? Os prismas eles devem ser visitados na ordem indicada pelo mapa, tá? Então muitas vezes o prisma número 1 para você não é o prisma número 1 para um outro corredor, tá? Então você tem que cumprir a sua ordem. Existem sempre diversos percursos adaptados à condição física e técnica de cada participante, ok? Os praticantes devem cumprir as seguintes regras ao realizarem um percurso de orientação. Passar por todos os pontos de controle, ou seja, todos os prismas, na ordem do seu mapa. Marcar corretamente o cartão de controle. Esse cartão, cada corrida, cada prova, bem dizer, vai ter o seu tipo de marcação, tá? Alguns você vai ter que furar o cartão, outros já é um sistema eletrônico que você só vai colocar um pendrive ou um chip, né? Ou o seu chip de corredor você vai colocar ali, ele vai marcar a tua passagem, tá? Depende da prova, tá? E, muito importante, respeitar a natureza. O orientista, ele também é um protetor do meio ambiente, ele não destrói o meio ambiente no seu percurso, tá? Ele não utiliza, por exemplo, um facão, uma foice para abrir o caminho. Ele vai vencendo os obstáculos sem destruir o ambiente onde a prova está acontecendo, tá? Isso é uma responsabilidade também do orientista. A característica única do esporte de orientação é escolher e seguir a melhor rota através do terreno desconhecido numa luta constante contra o tempo, porque não pode esquecer que também é uma corrida contra o relógio. Então você tem que tentar fazer o seu percurso no menor tempo possível, tá? Habilidades. Olha quantas habilidades a gente desenvolve a partir da prática da corrida de orientação. Primeiro, leitura precisa do mapa. É essencial você saber ler o mapa. Então o praticante ele começa a aprender e conforme vai se desenvolvendo na atividade, o mapa vai ficando cada vez mais fácil para ele fazer essa leitura. Avaliação e escolha da rota. O que ele olha no mapa vai ser, o que ele consegue interpretar do mapa vai ser assim, muito importante para a escolha da sua rota. Então ele precisa entender o mapa, perceber no mapa onde que estão os obstáculos maiores e buscar uma rota mais simples, né? Mais fácil e mais curta também. O uso da bússola, né? Você vai aprender muito bem como utilizar a bússola, como se orientar através da bússola. Concentração sob tensão. Como você tem o relógio que não para e você tem que tentar fazer aquilo o mais rápido possível, você tem que vencer essa tensão do relógio e se concentrar no que você está fazendo. A tomada de decisão rápida, lembra que é o relógio que determina o seu tempo. E saber correr em um terreno natural. A gente sabe que correr em um terreno natural é muito mais difícil do que correr numa pista de atletismo, por exemplo. No terreno natural você vai encontrar buracos, você vai encontrar material solto, raízes, né? As quedas são muito mais frequentes nesse tipo de terreno. Então é uma arte, sim, uma capacidade diferente de correr em terreno natural. Então veja quantas habilidades a gente consegue desenvolver a partir da prática dessa
corrida diferente aí, né, dessa corrida de orientação, além desse contato direto com a natureza, né, aprender a também caminhar, né, correr nesse ambiente natural, né, nessa floresta, nesse bosque. Segunda atividade, então, a gente tem aqui, ó, um exemplo de mapa de corrida de orientação que pode ser feito na escola, na quadra. Tá? A gente não vai ter muito tempo, não temos muito tempo para ler esse mapa, talvez o seu professor leia melhor aí. Mas o que a gente tem aqui? Ó? O triângulo marca o início da nossa corrida. Os círculos marcam os pontos de controle, aqueles que eu tenho que passar, e a numeração, a ordem que eu tenho que passar por eles. Tá? E os dois círculos marcam o meu ponto de chegada. Tá? Então, mais ou menos, esses são os símbolos que a gente vai encontrar no mapa de corrida de orientação. Então, a nossa proposta é que o professor, junto com vocês aí, monte, né, na sua quadra uma sequência de cones, por exemplo, e vocês façam uma corrida de orientação por esses cones. Olha só, vamos praticar? Você e seu professor, né, irão montar um circuito na quadra com cones numerados. Depois, cada um terá um mapa, né, cada estudante vai ter um mapa com os pontos que você deve visitar. Ao chegar no ponto, você deve perfurar ou marcar o seu cartão, tá? Importante não esquecer de nenhum ponto. O professor é que dá a ordem para o início da atividade. Você aguarda a sua vez até o seu momento de saída e lembrando que a ideia é você fazer o percurso em menor tempo. Então a nossa prática hoje, a nossa atividade hoje é prática, né? Para você realizar junto com o seu professor. Mas eu ainda vou dar um tempinho para que você possa fazer aí as anotações necessárias e depois poder realizar a prática junto com o seu professor, ok? Tempo para vocês então.
Muito bem, pessoal. Lembrem que na educação física, a prática é tão importante quanto a gente conhecer os conceitos teóricos, né? Então, essa atividade prática é essencial para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a corrida de orientação, beleza? Então, o que a gente aprendeu daí? A orientação é a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, né? Ficou bonita essa frase, né? A corrida de orientação nasceu em 1850, lá entre os militares escandinavos, né? Como uma forma de entretenimento da tropa, uma brincadeira, uma diversão. Ela desenvolve principalmente, né? O praticante vai desenvolver o quê? A habilidade de leitura de mapas, avaliação e escolha de rotas, uso da bússola, concentração, tomada de decisão e correr em terreno natural e acidentado. Muito bem, pessoal, então finalizamos a nossa corrida de orientação. Espero que vocês tenham achado interessante essa modalidade, né, essa prática corporal de aventura e estejam empolgados para realizar a prática aí agora na sua escola com o seu professor, tá bom? Boa prática para vocês, um abraço para todos, tchau, gente!